Pessoal, esse vídeo tem muita informação importantíssima. Uma delas é o Bolsonaro revelando que tem um nome que é conhecido por muitos e que deve assumir uma relatoria importante diante desse apoio que ele está dando ao Alcolumbre. Lembrando também que ele está mirando aí uma vice-presidência, no mínimo umas 2 comissões importantes. Eu vou trazer um trechinho de uma entrevista que ele deu hoje para a Rádio Bandeirantes, que ele também vai dar uma resposta sobre uma pergunta de como ele agiria caso ele se torne novamente presidente do Brasil. Então vem comigo, gente, que tá muito importante essa entrevista. Além do que, eu vou trazer aqui também a Carla Zambelli. Ela deu detalhes sobre essa cassação do mandato dela e como isso vai respingar em outros deputados da direita. Deputados importantes. E, gente, pasmem. Quem vocês acham que deve entrar no lugar dela? Sim, deputados do PSOL, PT, PCdoB, deputados da esquerda e da extrema esquerda. Então, gente, é muito importante, vocês têm que assistir esse vídeo, tem muitos detalhes nesse vídeo importantes e que eu separei aqui algumas notícias que vocês precisam ficar sabendo. Então já curte, comenta, compartilha demais e vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Ah, e só alertando, amanhã acontece a eleição, amanhã, sábado, dia 1º de fevereiro, eleição para presidente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E vocês vão acompanhar detalhes aqui no canal Debate em Foco. Então já te inscreve aqui e fica ligado. Pessoal, deixa eu trazer essa informação aqui rapidamente para vocês, porque a esquerda, a extrema esquerda, mirou em extremistas, pessoas, mal intencionadas da direita, quando o perfil da Janja no Twitter, o X, pois é, ele tinha sido hackeado. E aí começaram a postar várias coisas no perfil dela no ano passado. E então foram atrás, PF, STF, aquela coisa toda, não é mesmo? Esquerda em peso, apontando, extrema direita, não sei o que. Gente, olha o papelão sobre esse incidente. Vejam só, eu não vou nem antecipar para vocês. A primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, Janja, prestou depoimento na semana passada a respeito da invasão de suas redes sociais. Isso aconteceu em dezembro de 2023. Vamos relembrar? Daqui a pouquinho tá chegando no blog também, mas você vai ver em primeira mão aqui no Conexão. Em dezembro de 23, a conta da Janja na rede social X foi invadida e foi tomada por uma série de xingamentos, acusações de crime, menções misóginas e inclusive de cunho pornográfico. A Polícia Federal entrou no caso para investigar, porque tanto a invasão de um dispositivo, quanto calúnia, difamação e injúria, que estavam na avaliação de especialistas, acatada pela Justiça na ocasião, presentes nas postagens, são crime. Quando a Polícia Federal investiga, descobre que menores de idade eram os responsáveis pela ação. O caso, então, sai do Supremo Tribunal Federal, onde ele estava, e passa para a Vara da Infância e da Juventude de Brasília. A Janja prestou informação, portanto, depoimento como vítima deste caso no dia 22 de janeiro. Ela estava acompanhada da Valesca Zanin Martins, que também foi advogada de Lula em outros casos, como, por exemplo, durante a disputa ali com a Lava Jato. Não há detalhes a respeito do teor do depoimento da primeira-dama, inclusive porque envolvia, na ocasião da prática criminosa, adolescentes, e todos os processos que correm na Vara da Infância são sigilosos. Lembrando, então, quem chegou aos autores desse ato infracional, porque eram menores na época, então tratamos como ato infracional, foi a Polícia Federal, que agora já não participa mais do caso, que está nas mãos da Justiça de Primeira Instância, Vara da Infância e da Juventude de Brasília. Bicho, vocês perceberam uma coisa? O negócio, a invasão no negócio da Janja tava com o STF. Bicho, qualquer coisa agora é STF, cara. Um negócio simplesmente surreal. Tava com o STF, com a PF, viram que eram crianças, adolescentes que invadiram a conta dela. E aí desceu, então, pra primeira vara da infância e adolescência, uma coisa assim. Um negócio simplesmente surreal, gente. Tudo é STF, né? Miraram nos extremistas e acertaram em crianças. Bom, imagina agora com esse negócio aí do celular sendo proibido nas escolas, hein? O que vai dar de criança revoltada, imagina só. Não, devem ser mais alguns extremistas da direita, não é mesmo?
Pessoal, agora deixa eu trazer para vocês um momento aqui que foi épico, tá? Inclusive o deputado Carlos Jordi, ele acabou postando sua rede social. A cara do Sidônio, um dos ministros do Lula, que é o ministro mais novo contratado, que entrou no lugar aí do Paulo Pimenta, que foi demitido, o ex-ministro da Secom, quem não lembra dele. Pois é, o Lula falou por mais de uma hora com a imprensa, e no momento em que o Lula fala uma frase, ele é uma frase um tanto quanto, pegou mal, meio constrangedora. Olha, não pegou muito bem e o Sidônio fez uma careta de quem não gostou nada. Lembrando que ele agora é o ministro de comunicação do Lula, mas também ele foi o marqueteiro de campanha do Lula lá para a eleição que aconteceu na eleição de 2022. E olha só no momento em que o Lula então acaba dizendo, né, confessando que ele o governo não cumpriu o que prometeu. Vejam só, gente. Não se preocupe com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? Não se preocupe. Pessoal, agora eu vou trazer aqui um trechinho de um vídeo que foi feito pelo Lucas. Inclusive, quem souber aí o nome dele, a rede social dele, coloca aqui embaixo, tá? Mas viralizou muito na internet. Ele explicando, o SUS é grátis. Pois é, nos Estados Unidos a parte da medicina tu tem que pagar e parece que não é muito barato não. Acontece que no Brasil, apesar do SUS ser grátis, tudo isso tem um preço na verdade, não é bem grátis, não é? A gente paga muito imposto para isso. E aqui o Lucas ele vai explicar então. Oi, hoje eu vim aqui te mostrar como que o SUS é grátis no Brasil. Eu achei bem interessante, ele vai fazer uma comparação, por exemplo, com a compra de carro, vejam só. Oi, hoje eu vim aqui te mostrar como que o SUS é grátis no Brasil. Tá vendo essa Porsche Macan? Carrão, né? Um sonho de consumo. Eu tenho certeza que você gostaria de ter uma dessa no Brasil. Mas me fala, custando 488 mil reais, dá pra ter? Difícil, né? Ai, mas Lucas, aonde entra o SUS nisso? Vou te explicar. Essa Porsche Macan que tá 488 mil reais no Brasil, aqui ela tá por 42.590. A diferença do preço em que esse carro é vendido no Brasil e nos Estados Unidos é de 445 mil. Ai, Lucas, mas tá em dólar. Legal, percebi que você é muito inteligente com esse comentário. O salário mínimo aqui na Flórida é de 2 mil dólares por mês, enquanto no Brasil o salário mínimo é de 1.500 reais por mês. Sabe quanto você, gênio da conversão, precisa trabalhar no salário mínimo aí no Brasil para poder comprar uma Porsche Macan como essa? Somente 296 meses. Quase nada. Há só 24 anos. Isso sem gastar R$1 do seu salário, tá? Aqui nos Estados Unidos são 21 meses trabalhados no salário mínimo. 1 ano e 7 meses. Essa diferença de 275 meses a mais que você precisa trabalhar aí no Brasil para comprar essa mesma Porsche é o seu suorzinho, seu calinho na mão, o tempo que você poderia estar curtindo com a sua família que está indo pro governo. E adivinha quem dá o SUS grátis? O governo? Não, você! 296 meses a mais que você precisa trabalhar mais do que uma pessoa aqui nos Estados Unidos para comprar o mesmo carro. Esses 296 meses que você tem que trabalhar a mais está indo para pagar o SUS. Seu e de quem não trabalha. As viagens da Janja, os luxos dos ministros, os luxos do Nine. Tá pagando inclusive para aquelas pessoas que não quer trabalhar, sabe? Que vive de Bolsa Família. Seu suorzinho. Seu tempo com a sua família, o seu trabalho que tá pagando tudo isso. E aí, tá gostosinho trabalhar pra Janjan gastar seu dinheiro? Chega a beirar o ridículo, né? E vendo tudo isso eu só consigo pensar numa coisa. SUS grátis é caro, né? É, pessoal, ó, tá aí, SUS grátis é caro, faz um sentido, né? Muita gente às vezes acaba dizendo, mas é 42 mil, mas é 42 mil dólares que custa esse carro por lá. Então, se a gente converter, realmente dá muito mais caro do que os 42, mas gênio da lâmpada, como ele bem falou, né? Lá o salário mínimo é 2 mil dólares, ou seja, além de ser já 2 mil, que já é mais do que 1.500 reais, então é 2 mil dólares. Então, a gente tem que trabalhar com a moeda de lá. É um negócio simplesmente incrível. Parando pra... Só fazendo uma conversão básica mesmo, né? Que carro tu compra hoje com 42 mil reais no Brasil? Não tô nem fazendo proporcionalidade porque o dólar lá, o salário mínimo é 2 mil e aqui é 1.500. Mas que carro no Brasil com 42 mil tu compra hoje?
Respondam para mim aqui embaixo, mas olha, realmente um raciocínio muito interessante e, como eu disse, quem conhecer aqui o nosso amigo Lucas, comenta aqui embaixo. Pessoal, eu vou trazer um trechinho agora da deputada Carla Zambelli, que teve então a decisão agora do TRE de cassar o mandato dela por conta aí de alguns crimes que ela é acusada, como, por exemplo, espalhar desinformação em período eleitoral. Detalhe, gente, eu vi o André Janones. O André Janones, lá do processo da rachadinha, aquele das fake news. O André Janones comemorando a cassação da Zambelli, gente. Meu Deus, olha. Bom, acontece que ela deu aqui uma entrevista para o nosso colega aqui de YouTube, o Pitoli, da Auriverde, e ela vai comentar um pouquinho sobre o assunto. Pode respingar em mais colegas, gente, justamente porque ela foi aí, né, a mulher mais votada em São Paulo, e aí tem uma regra de coeficiente eleitoral que poderia atingir aí o delegado Bilinski, o Orleans, então alguns outros deputados. Ela vai falar um pouquinho a respeito do assunto, vejam só. A gente confia na justiça, confia em Deus, confia nas instituições, mas o baque veio, né, essa informação veio, e agora a gente tem que esperar e tentar fazer o possível para reverter esse quadro. Nós vamos entrar com um recurso dentro do TRE, né, já saiu o agravo ontem, e tentar buscar apoio, né, de uma forma geral, né, Vitória, porque é isso que a gente vai precisar, porque isso é uma perseguição política, uma perseguição por liberdade de expressão, e eu espero que eu possa, se eu puder ser, né, ontem eu acordei e falei assim, Deus, me usa, se eu puder ser, eventualmente, uma pessoa que vai passar por isso, mas ser, como diz um amigo meu, um ladrilho no chão, para que seja a estrada para o caminho da liberdade, então que seja. Mas o que não pode é isso acontecer e alguém falar, e os outros, né? Ontem a gente teve uma repercussão muito boa, os deputados todos falaram bastante, e eu acho que todos estão preocupados que podem ser o próximo, né? Sempre alguém pode ser o próximo. A nossa preocupação é essa, né? Porque você pode estar sendo usado, inclusive, como instrumento de perseguição nesse caso e também para colocar medo nos demais, que é o que eles têm feito, né? Quando persegue é para colocar medo na turma, né, cara? É para calar os outros, né? Na verdade, Pitoli, isso começou lá atrás com o Francisquini. Exato. E naquela época eu gritei muito, eu falei muito, eu protestei, eu tentei fazer com que isso se revertesse de alguma forma, a gente não conseguiu, mas eu fiz inclusive depois um projeto de anistia que abarcava o Francisquini, e aí justamente comigo aconteceu o segundo caso, fora do Antônio Dallagnol, que também foi um caso de perseguição política, né? Sim, agora, cara, justamente por ser um tema que o TSE está tratando dessa forma, a gente fica aqui ansioso e angustiado, né, para ver o que pode vir com relação ao recurso, que a gente já sabe como o juiz desse jogo pensa, né, cara? A gente já sabe, muitos deles, né? O TRE, com a saída do Alexandre de Moraes, tem uma nova formação, e quando o Bolsonaro fala sobre a inegibilidade dele, ele fala justamente sobre essa formação, ele está falando no fundo sobre a formação do TRE. Existem algumas pessoas que me dão notícias assim, não, pode ser que no TSE, desculpa, no TSE a gente consiga. Eu, sinceramente, não estou otimista, Pitoli. Eu vou continuar fazendo meu trabalho como se nada tivesse acontecido. Só um segundinho. A boca seca, que a gente fica nervosa com a boca seca, né, Pitoli? Fica tranquilo. Eu vou continuar meu trabalho como se nada tivesse acontecido, e trabalhando pelo Brasil, fazendo as manifestações, inclusive dia 16/3, vou estar presente com o meu caminhão, em conjunto com amigos do Grande ABC, com o Grupo Conservador Católico, Conservador Cristão, e a gente vai estar na Paulista pedindo impeachment de Lula. E aí, Pitoli, pode ser dentro do Congresso, fora do Congresso, minha missão é essa, eu vou com ela até o final. Sem dúvida. Cara, e as consequências para os teus pares, né? Quem vem junto, caso efetive a cassação, que a gente deseja que não, é claro, mas tem uma lista de parlamentares importantes também, teus pares, que podem sofrer as consequências dessa decisão, né? Exatamente. O que acontece? Ainda não tinha acontecido uma cassação de uma pessoa que tivesse tido mais votos do que a própria legenda dela, que fosse, de fato, dar problemas para o partido, né? No meu caso, eu usei 300 e poucos mil reais para minha cadeira, e o restante dos 600 mil e poucos
a gente deixou, eu acabei ajudando mais ou menos 6 colegas a entrar. 300 mil votos, não 300 mil reais, né? 300 mil votos, né? Desculpa. Ok. Eu tô fazendo, vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Desculpa, Carla, a gente já vai encerrar já. Obrigada, Pitoli. Não, mas agradeço por você ter corrigido. Então, voltando. Eu usei mais ou menos 300 mil votos para entrar na minha cadeira. Os outros 600 e tantos mil que sobraram, eles ajudaram com um pouquinho. Cada deputado que teve, por exemplo, 90 mil votos, foi lá 210 mil votos meus para ele, para poder entrar. Isso deu mais ou menos 6 cadeiras. Então, os meus votos ajudaram mais ou menos 6 colegas a entrar. O que vai acontecer com esses votos meus? Eles vão ser simplesmente apagados do sistema. É como se essas 950 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas, não tivessem ido votar. Para você ter uma ideia, são 12 maracanãs cheios, de repente silenciados por 5 pessoas. E então, o que acontece? Vai haver uma recontagem do quociente, o quociente não vai ser mais 3 mil e pouco, vai baixar, e aí entra uma pessoa do PSOL no meu lugar, e mais 3 ou 4 colegas podem sair. Um deles é o Paulo Bilinski, que é uma pessoa que muita gente gosta. Sim. Eu não sei ainda como é que ele vai se pronunciar, ontem eu mandei a decisão para ele, e assim, eu acho que São Paulo vai perder muito com isso. Outra pessoa é o Tiririca, que com certeza deve sair, e o Antônio Carlos Rodrigues também periga sair, que é uma pessoa que faz muito pelo interior. É um deputado que já foi ministro, já foi senador, já foi presidente de Câmara dos Vereadores de São Paulo, e ele é uma pessoa que atinge muito o interior, então ele costuma ser reeleito. E isso nos dá muita pena, porque o PL vai perder de 4 a 5 pessoas, ou vamos supor que o quociente seja recontado de uma outra forma, perder 3 pessoas, mas perde o PL, perde os conservadores, porque essas cadeiras vão para pessoas da esquerda, provavelmente do PSOL, do PCdoB e do PT. Meu Deus. O Luiz Felipe está nesse grupo, o Luiz Felipe de Olias e Bragança? Graças a Deus, não. Não está? Eu recebi informação. Os meus votos ajudaram ele a entrar, mas na recontagem do quociente vai ser suficiente para ele entrar. Entendi. Carla, a gente está em oração por você, em torcida por você, você sabe disso, e a Oliverde é à sua disposição para a gente contar tudo o que você precisa para aqueles que votaram em você, para aqueles que torcem também pela tua jornada aí, viu, Carla? Obrigada. Quero só dizer que, deputado ou não, no mandato ou não, dia 16/3 estou na Paulista, não deixem de participar do impeachment do Lula, porque, olha só, o republicano já está abandonando a base do Lula, o Kassab já abandonou a base do Lula, e a gente tem chances reais de fazer esse impeachment, então não desista. A gente pode tirar esse ditador do poder, que é outra espécie de ditadura, mas é uma que atinge as pessoas mais pobres, as pessoas mais necessitadas, e que o nosso país está se transformando numa Venezuela. A gente precisa parar com isso agora. Eu estou por aqui porque você precisar, Carla. Um beijo, Pitoli, um beijo a todos vocês, pessoal. Um abraço. Pessoal, agora vamos às palavras do Bolsonaro sobre o apoio dele, então, ao Alcolumbre. Ele voltou a falar do assunto e amanhã isso se encerra, gente. No Senado, teremos a eleição, então, para a mesa diretora acontecendo a partir das 10 horas da manhã. Já para a Câmara dos Deputados, deve acontecer aí no período da tarde, a partir da 1ª hora, muito provavelmente. Eu vou trazer com todos os detalhes para vocês aqui no canal Debate em Foco. Então já te inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Vocês vão ficar sabendo em primeira mão. Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto no debate que aconteceu hoje na Rádio Bandeirantes. Só que ele deu mais alguns detalhes. E na sequência, ele vai trazer também o que ele faria de diferente caso ele volte aí a assumir a presidência no Brasil em uma próxima eleição. Veja só nas palavras dele, então, olha, uma das medidas que ele falou aqui, eu fiquei bem surpreso, eu acho que vai surpreender muita gente também. Vejam só. Bom, o Trump foi festejado pela direita brasileira, depois eu quero falar um pouquinho sobre direita e esquerda no Brasil, porque eu sempre entendo que no Brasil não tem ideologia, eu digo que aqui não tem partido de direita e esquerda. Tem os que estão no poder e não querem sair, e os que estão fora do poder e querem entrar. Tanto que às vezes o PT e o PL, por exemplo, que são representantes um da direita e outro da esquerda, se unem em torno de alguma coisa, como estão se unindo agora em torno dos representantes do Senado e da Câmara Federal, né? Então, quando pode, eles se unem. Mas quer falar? Pode falar. Essa união, eu não procurei o PT, nem o PT me procurou. Senado Federal. Em 2023, nós apoiamos o senador Rogério Marinho. Ele perdeu. Você não tem nenhuma vaga na mesa e nenhuma comissão. Em consequência, não participa de decisões de pautas. Os líderes participam, mas a força de um integrante da mesa é muito forte. Você não pode convocar um ministro se você não tem comissão. Somando isso tudo aí, tá certo? Nós agora resolvemos apoiar quem já ganhou. É o Davi Alcolumbre. É o meu candidato dos sonhos? Não. O nosso dos sonhos é o Rogério Marinho. Não é o astronauta Max Pontes que estaria agora. Olha, tem um nome a zelar, meus 11 milhões de votos. Ele não conseguiu se eleger deputado federal. Em 18, por São Paulo, não conseguiu. E daí foi mais votado senador da história da República. E agora o voto é dele, ele é o dono dele.
Ele tem votado com a gente, assina lá impeachment, etc. Tudo bem. Mas fica o desgaste para mim. Nós agora, que amanhã vai dar o Davi Alcolumbre, independente do PL apoiar ou não. Em apoiando, nós vamos ter a vice-presidência do Senado e 2 comissões boas. Além da relatoria do orçamento, que vai para o nome conhecido de vocês aqui. Não vou falar aqui agora, que por enquanto é um segredo do Estado, tá? Vai para o nome conhecido de vocês. Se a gente resolver apoiar o Marcos Pontes, a gente fica sem nada. Nem o relator, que é uma pessoa conhecida de vocês, seria nosso. Então isso é o que acontece. Você pode ver, entrevista do Marcos Pontes. Daí fala-se sobre o Davi Alcolumbre. Daí o entrevistador fala para o Marcos Pontes. E o Bolsonaro, mesmo assim, está apoiando o Alcolumbre, daí ele faz daquela cara. Sabe como é que é, né? Eu sou limpinho. Você está no local, como você falou, o pessoal tem interesse em chegar no poder. Eu conheço bem as 2 casas. Sim, hoje nós podemos dizer que temos mais de 20% de parlamentares, alguns de outros partidos, que tem uma cabeça pensando no Brasil. Eu não quero falar nome aqui para não causar ciumeira, mas tem parlamentar nesse sentido. Agora prestem com muita atenção a pergunta que vai ser direcionada ao Bolsonaro e a resposta que ele vai dar. O que o senhor evitaria fazer que errou no seu governo passado? Tem um relacionamento, né? Quando acaba, infelizmente, por culpa de um lado ou do outro, você procura melhorar o próximo. Eu, por exemplo, eu teria os ministros palacianos mais políticos do que técnicos. Por aí. Conversaria mais com a imprensa, né? Se bem que não dá para você fazer um levantamento entre as minhas conversas com parlamentares, 50 vezes mais eu converso com o parlamentar do que o Lula. Tá? Outra coisa é que eu tenho dito, se eu vier candidato, eu venho candidato, se vão me caçar, não sei. Tá? E vocês, o povo, me der 50% do Senado da Câmara, eu resolvo os problemas do Brasil. Olha só as palavras do Bolsonaro, falando que ele teria aí um ministério mais político do que técnico, sabendo que ele teve aí problemas com ministros, né? Como, por exemplo, aí o Sérgio Moro, que dessa vez, então, ele escolheria um pouco melhor. A gente sabe também, em questão de militares, ele não colocaria tantos militares no poder. Falando também que se derem para ele 50% do Senado e da Câmara dos Deputados, ele muda o Brasil, gente. E aí? O que vocês me dizem dessas palavras dele? Comentem aqui embaixo. O fato é que eu vou trazer agora o Marcel Vanhatten. É um deputado combativo, um dos melhores que a gente tem no momento, junto com o Nicolas Ferreira, e que se tornou aí mais um candidato à Câmara dos Deputados, não do Senado, à Câmara dos Deputados. E aí ele vai falar agora sobre justamente isso, né? O Hugo Mota, ele não está alinhado com a direita, ele está mais alinhado à esquerda. Ele vai trazer alguns detalhes, ele vai destruir nas palavras aqui na entrevista. Vejam só. Deputado, o senhor está se apresentando aí como o único candidato da direita e o senhor está cobrando aí do futuro presidente da Câmara, caso eleito, Hugo Mota, um compromisso com as pautas da direita, naturalmente. Só que a gente está falando de um partido que tem um pé no governo federal, um pé no governo de São Paulo, na direita, então tem pé à esquerda, pé à direita, pé no centro. Como que dá para esperar de um presidente que tem compromissos com tantas correntes que se firme com a pauta da direita? Porque, aparentemente, o que a gente tem aí é um acordo para tentar eleger um presidente da Câmara que converse com todos esses lados. Excelente pergunta, excelente pergunta. E essa é a pergunta que o Hugo Mota precisa responder. Essa é a pergunta que eu até sugiro, e certamente vocês farão, façam para o Hugo Mota. Porque é o que a direita precisa saber dele, candidato que tem, supostamente, tantos votos na oposição ou na direita. Por isso mesmo eu entendo que a minha candidatura tem crescido tanto, porque ele não demonstra claramente quais são os seus compromissos com essas pautas que a direita tem na Câmara dos Deputados. Nós vimos o que aconteceu na eleição passada. Na eleição passada, Arthur Lira foi eleito com votos na direita. Eu também fui candidato e era o único candidato de direita. Muitas das propostas que ele prometeu dar andamento não foram adiante. E outras tantas em que se criaram expectativas também foram paradas. A questão mesmo da anistia estava na CCJ. Em determinado momento, o Centrão, e o partido do Arthur Lira faz parte do Centrão, obstruiu a votação, atrasou a votação e acabou sendo jogado para mais adiante. No segundo momento, quando se achava que ia aprovar o projeto na CCJ, Arthur Lira decide criar uma comissão especial, acabando com o debate na CCJ e mandando, não para o plenário, que era o destino natural do projeto aprovado na CCJ, mas para uma comissão que levaria tantas e tantas sessões até aprovar o projeto. E ainda assim houve no bastidor uma história de que não, isso vai se resolver até dia 10 de dezembro, eu lembro bem dessa data, até o dia 10 de dezembro, para não deixar isso no colo do futuro presidente da casa. Não foi sequer instalada a comissão especial. E o que eu mais ouço de colegas parlamentares que votaram na eleição passada em Arthur Lira é: estou arrependido, se tivesse votado em você, talvez não teria ganhado a eleição, mas eu não estaria arrependido. E por que
que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Hugo Mota não demonstra esse compromisso que nós temos que ter pela pacificação do Brasil. Porque se o Centrão quisesse, se esses partidos todos estão apoiando, realmente quisessem pacificar o país e corrigir as injustiças, não deixavam pessoas como a Débora dos Santos, uma mãe de família, que fez algo sim errado, que foi pintar com batom, né, escrever com batom, pichar com batom, perdeu o mané na estátua na frente da STF, mas no dia seguinte essa estátua estava lavada, né? Ela foi condenada e não pôde até agora, né, sei lá, 17 anos de cadeia, e não pôde até agora, depois de mais de 2 anos, ver os seus filhos. Isso é uma imoralidade, é uma injustiça. Tem pessoas sofrendo por conta de barganha política eleitoral pela presidência da Câmara dos Deputados. Eu não posso aceitar isso, eu não posso assistir isso sem me pronunciar. Então esse espaço, inclusive, que a CNN me dá e todos os meios de comunicação, é importante para isso, né? Como eu sempre disse, no mandato passado eu fui independente, apoiava a maior parte das pautas do governo Bolsonaro, algumas até mais do que a própria base do governo. A reforma administrativa é um exemplo disso. Porque o Novo é um partido de direita, um partido que tem ideais liberais, conservadores e vai de acordo com a sua coerência. Agora, como deputado federal, membro da oposição, o que eu acho é que nós precisamos ter pautas claras, não só de oposição, como presidente da Câmara, mas foi bem dito, de diálogo com todos, e o diálogo com todos precisa passar por uma pacificação nacional. Não dá para continuar com essa injustiça, essa perseguição política, com pessoas sendo perseguidas por causa da sua opinião. Isso é muito grave. A crueldade de Lula e do PT, que utilizam o STF para isso, é algo que, sinceramente, é abominável numa democracia. Então tá aí, gente. Marcel Van Hatten, o deputado do Novo, que, sem dúvidas, como eu falei anteriormente, é o melhor candidato que nós teríamos aí para a direita na Câmara dos Deputados, mas que, infelizmente, com esses acordos sendo feitos aí em bastidores, o Hugo Mota deve acabar levando. Eu quero saber a opinião de vocês. Estou torcendo muito pro Marcel Van Hatten. Quem vai acompanhar comigo aqui no canal? Porque eu vou trazer em primeira mão vídeos aqui com detalhes das votações. Já escreve aqui embaixo para mim que eu quero saber quem vai acompanhar. Não se esquece de te inscrever, deixar o like, compartilhar muito esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo no canal Debate em Foco.